comunidade, portanto, àqueles que habitualmente estão connosco no terceiro sábado de cada mês, da livraria Fábula Urbis. A pessoa que dirige a comunidade não sou eu, é a Ana Isabel Queiroz, que é do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa. Em seguida vou dar-lhe a palavra, só para dizer que esta comunidade é uma parceria com este instituto, o IELT, e que mensalmente lê e conversa sobre um livro que se passa em Lisboa, que tem Lisboa como cenário. É o que vamos fazer hoje, e para além da Ana Isabel, que vai coordenar a conversa, temos o prazer de ter connosco a Pilar Del Rio, em nome da Fundação José Saramago, a quem agradecemos a presença também. E, não adiantando mais, passo já a palavra à Ana Isabel. Obrigada a todos. Obrigado a todos os nossos comunitários, leitores da Fábula Urbis, que eu vejo, muitos dos quais eu vejo aqui nesta assistência. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui pela primeira vez e vêm partilhar esta experiência de leitura connosco. Obrigada, Pilar. Trouxemos à comunidade a primeira peça de teatro escrita por Saramago, trouxemos A Noite. Ela foi publicada em 1979. Saramago depois escreveu outras obras teatrais, mas esta parece ter respondido a um desafio que Luzia Maria Martins, uma encenadora, produtora de teatro e também atriz, penso eu, lançou a Saramago. Luzia Maria Martins disse-lhe: eu acho que tu és capaz de escrever uma peça de teatro, não é? Foi mais ou menos assim. Y Saramago dijo, no. Aquí una cosa que dice Saramago en la entrada del libro, está dedicado a Lucía Martín, que me achó capaz de escribir una pieza, él no se achaba capaz, pero dice un día, todos faremos jornais, dice en la apertura, todos faremos jornais un día. No es lo que estamos a hacer ahora con las redes sociales, con los Facebook, con los Twitter. No estamos a contar la vida que no nos cuentan los jornales. Yo he hecho que Saramago se adelantó peligrosamente a su tiempo. Entonces Saramago dijo, y si callar aquí hay personas que lo saben mejor que yo, qué pasó y cuál fue la repercusión de la obra de teatro, pero él dijo, no, yo no sé escribir teatro. También en otro momento dijo, no, yo no sé escribir para niños. Y en otro momento dijo, una ópera, yo no sé escribir ópera. Bueno, escribió 5 óperas, fueron representadas en el Teatro La Scala de Milán, escribió varias obras de teatro, La Primera de la Noche, y escribió también un cuento para miudos, que luego se hizo un filme y que anda por ahí por todo el mundo con un gran recibimiento, tanto por los lectores infantiles como por los profesores, que saben cómo encauzar y entretener a los miudos durante un tiempo con la lectura de la maior flor do mundo. A noite, esa noite do 25 de abril, eso sí lo saben, y es una redacción de un periódico. Al contrario de lo que Isabel decía antes, dice paisajes de Lisboa. Me temo que este no es un paisaje propiamente lisboeta. La falta de libertad de expresión es un paisaje desgraciadamente universal. Esa redacción podría haber sido una redacción de distintos países de Europa, pero también de América. Entendida América desde, no solamente como Estados Unidos, sino desde Alaska hasta la Patagonia. En tantos países en ese momento había dictaduras, y en los que oficialmente había democracia y hay democracia, hay tantos artículos que son censurados a lo largo del día, hay tantos jornalistas que se autocensuran. Ahora estábamos en casa y estábamos mirando un artículo que ha saltado hoy en internet, pero era un artículo de hace 2 años en el New York Times. Si vieran las cosas que dicen de Portugal, de José Saramago, de la lectura de los portugueses, del comunismo de José Saramago, o sea, una simplificación enorme. ¿Es solo por falta de datos del jornalista o de la jornalista? ¿O es porque en el New York Times no se podría decir una cosa distinta a lo que se dice? Se callar es más bien lo segundo que lo primero.
a noite hay una lucha generacional, por un lado jornalistas jóvenes llenos de ímpetu que están con la revolución, y por otro lado está la dirección del jornal y los empresarios que naturalmente van a pasar censura y están a disposición del gobierno para lo que el gobierno guste mandar en esa noche del 25 de abril. Lo más extraordinario de esta obra de teatro es que los jornalistas consideran que la libertad, no solo de expresión, sino de impresión, libertad de impresión, es fundamental y que van a luchar por ella. Y dice, la dirección dice no, dice, entonces nosotros también luchamos contra la dirección de los jornales. En definitiva, Saramago en este libro pone en evidencia que hubo un día en que el periodismo fue militante, fue activo, contribuyó también en España. En España no hubo una revolución, pero hubo una transición, pero sé que los jornalistas fuimos cómplices, colaboradores, nos decía que había que decir sí y decíamos, sonreíamos, simpáticos, bum, e decíamos não. Este jornal é uma força, meu caro Valadares, uma força. E esta frase é dita pelo diretor do jornal, que é um seguidor do regime e que faz tudo para que o jornal apoie e transmita as informações que o regime quer que sejam transmitidas, mas esta ideia de que o jornal e que a comunicação social e que os jornalistas têm um poder muito grande de apoiar ou não, ou de denunciar, está presente em toda a obra. Esta obra, logo no início do livro, há uma lista de personagens e há também uma definição do espaço-tempo em que a obra se passa. E essa ação então decorre na redação do jornal, em Lisboa. Eu atreveria-me mesmo a dizer que ela se passa no Bairro Alto, porque, como quem leu sabe, o estafeta do jornal vai ao exame prévio, vai à censura ali e já vem, e portanto eles estavam muito próximos de onde funcionava a comissão de censura, e passa-se na noite de 24 para 25 de abril de 74. E eu atrevia-me ainda a acrescentar, porque é recorrente, sobretudo no primeiro ato desta peça, a peça decorre em 2 atos, o contexto político que se está a viver. Há uma, chamemos-lhe, ressaca do 16 de março de 1974. Em 16 de março de 74, o regime balançou, houve aquilo que foi chamado na altura o golpe das Caldas. Havia o temor, o regime tremia, o regime sentiu-se ameaçado com aquele movimento dos militares que era conhecido, eram conhecidas movimentações já do movimento das Forças Armadas, e todo esse quadro é o quadro patente no primeiro ato, que vive uma tensão dramática muito grande, porque na redação e na tipografia, enfim, em todos os trabalhadores que estão neste jornal a elaborar esta edição, há polémica, há divergência, há conflito, e eles dividem-se entre o apoio que prestam ao chefe da redação, que é o Valadares, e ao diretor, e a outras vozes discordantes que começam a aparecer, não só sobre aquilo que se diz, mas sobre os métodos como o próprio jornal é gerido, não é? O jornal está a fechar, sim, o momento de fechar o jornal, de escrever as últimas notícias e ver o que é que se põe ou não na primeira página, é sempre um momento complicado. Portanto, há uma tensão relacionada com o trabalho em si, mas depois também com as polémicas que vão sendo geradas. Durante o primeiro ato ocorrem as duas senhas, ouve-se a primeira senha, que é do Paulo Carvalho, e depois do Adeus, e depois Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Aliás, quando se ouve esta música, o Valadares, que é o chefe da redação, fica todo aborrecido e diz: desliga-me isso! Portanto, há quase uma percepção sem existir do que é que se está a passar. Mas uma das partes mais curiosas deste primeiro ato
é o momento em que o diretor decide fazer um fundo, um artigo de fundo que quer publicado na primeira página. O texto é um texto que está, em que o diretor lê o texto em voz alta para o chefe de redação. Não sei se alguém quer comentar, ler um bocadinho, enfim. Muito bem. Falar de cultura sem maiores especificações tornou-se um dos processos mais utilizados pelos que pretendem impor certos estilos de pensamento e acham preferível mascarar os intuitos perseguidos sob uma designação cujo prestígio lhes pode servir de gasolina. Este editorial é transcrito do jornal fascista, época de 26 de abril de 1973. Não deve, porém, o leitor imaginar que é na época que a ação da peça se passa. O ator entendeu ter alguma legitimidade para usar o texto, uma vez que ele responde a um artigo seu, não assinado, então publicado no Diário de Lisboa. Bem, Pronto. Este primeiro ato acaba com uma grande discussão entre o Torres, que é uma das figuras mais proeminentes da redação, a contestar os processos, e nesta primeira fase são os processos com que se publicam os artigos, se deita fora contribuições dos correspondentes da província, como se manipula a informação, etc. E, portanto, este primeiro ato acaba com uma grande demarcação, chamemos-lhe assim, entre o Torres e o Valadares, que acaba com uma grande discussão em que o Valadares vai sempre dizendo que aquilo é uma conversa de amigos, mas que o ameaça de despedir. A redação não ouve a conversa que está a acontecer, mas percebe que há um problema e também se divide, também se posiciona entre aqueles que apoiam o Torres e aqueles que apoiam o Valadares. E durante este processo, como já dissemos, acontecem os dois momentos das senhas do 25 de Abril. Acontece primeiro a canção e depois o Deus do Paulo de Carvalho, e já no final, já quando acaba a discussão, o grande Vila Morena. No segundo ato, há um desenvolvimento deste primeiro processo. Está uma revolução na rua. O que é que o jornal vai fazer? Quando é que seguem originais para dentro? Quê? Uma revolução? Vocês não querem isto dizer? Se é brincadeira, fiquem sabendo! É capaz de ser outro boato. Não é boato, é verdade. O que é que o jornal vai fazer? Esperem lá. Deixem-me pensar. Como foi que vocês tiveram conhecimento? Quem foi que vos disse? Soubemos. Quem foi ou onde foi, não interessa. Não é boato nem brincadeira. Muito bem. Acreditamos que há uma revolução, que a tipografia, temos conhecimento que nós, desconhecemos que nós, jornalistas, fomos apanhados em falso e, portanto, a tipografia veio para aqui dar-nos lições. Muito bem. Momento, Fonseca! Deixa-me tratar do assunto. Raios, diabo! Estas perguntas iam justamente fazê-las. Responda-me elas, Jerónimo! Não tenho nada a responder. Digo que está uma revolução na rua e, como chefe da oficina, venho perguntar o que é que o jornal faz. O resto é para os senhores jornalistas. Eles é que são pagos para saber as notícias. Espera lá. Tenho de falar com o diretor. Tenho de falar com a PIDE. Olha, que eu não lhe admito. Eu nunca tive relações com a PIDE. Não falta aqui dentro quem tenha. Pode pedir ajuda. Isto é uma provocação intolerável. Não me faça perder a cabeça. Já maturei demasiado. Vamos com calma. Voltem lá para dentro que eu já o chamo. Vou ver o caso, informar-me, mandar gente para a rua. É preciso ter a certeza. Estas coisas não se resolvem assim, diariamente, pé para a mão. Isto é um jornal responsável. Não é nenhuma folha de couve. Mas, ó Jerónimo, peço-me que não diga nada lá dentro. Pelo menos por enquanto. É só o tempo de termos a certeza. Digo sim, senhor.
Mas se o golpe for de direita? Se o golpe for de direita, ainda mais de direita, temos que estar preparados. Se o golpe for de esquerda, será a noite da nossa festa. E isto de festas, o melhor é começá-las o mais cedo possível. Dou-lhe um quarto de hora para nos dizer o que pensa fazer. O jornal tem que começar a andar e não há notícias na tipografia. Nem vejo que esteja a preparar aqui. Um quarto de hora. Tenho de falar com o diretor. Fonseca. Guimarães, Cardoso. Telefonem para os outros jornais. Averiguem o que se passa. Liga para a guarda, para a polícia. Investiguem. Liga para o SNI. Acordem os ministros. E eu? E eu? Vocês, o melhor é não fazerem nada. Hoje o jornal paga-lhes para estarem quietos. Fiquem aí sentados à minha vista que eu estou com umas certas desconfianças. Então, Josefina, chamas o pessoal que puderes apanhar, mas só gente segura, ouviste? A confusão já temos aqui de sobra. Trabalhem com calma. Nada de excitações. E sejam objetivos. Epá, vocês já sabem. Está uma revolução na rua. As tropas. Manuel Torres, queres a minha opinião? Queres a opinião de quem acaba de viver um ano nos últimos 5 minutos? Devias ir para a rua, saber o que se passa. Esta gente vai enganar-nos. Tinhas razão, percebi o que querias dizer. Sim, a questão é o jornal. Vai para a rua. Não irás ganhar a revolução, mas vai para a rua. Sai enquanto eu sou o telefone. E tu? Aguentas sozinha com eles? Hei de aguentar. E a oficina ajudará, não estou sozinha. Ei, onde é que vais? Vai comprar fósforos. Teatral do Barreiro, que tem tido uma atividade contínua. Aliás, ele também nos poderá dizer o que é que estão a fazer ou o que é que vão fazer dentro em breve, mas agora, assim, para nos enquadrar em relação à noite e à experiência de encenar uma peça de Saramago em 2011, não foi? Vocês levaram isto a ser em 2011? Sim. Conta-nos lá, João. Sim, nós iniciamos o processo em 2011, mas a primeira representação foi, portanto, em 2012. Apresentámos no Auditório Municipal Augusto Pirito e no Fórum José Manuel Figueiredo, portanto, na noite. Foi um processo longo, portanto, um processo de ensaios e de reunir o elenco, dado que, pronto, temos algumas dificuldades, portanto, de alguma forma nós fizemos toda esta produção sem qualquer tipo de financiamento. Pronto, foi muito difícil mesmo, foi muito trabalhoso, mas no final foi bastante gratificante e todo o processo também. Pronto, falando um pouco sobre o primeiro grupo também que fez esta apresentação, foi o Teatro Campo Livre. A peça foi encenada em 79, salvo erro, pelo Joaquim Benito. E na altura, portanto, quem fazia o Valadares era o António Assunção. Pronto, este projeto também esteve inserido dentro do projeto da Oficina Saramago. Portanto, foi feito, portanto, pela Câmara Municipal do Barreiro e pela Câmara Municipal da Noite também. Gostei particularmente de fazer o Valadares, porque foi uma experiência interessante, porque eu não me identifico com ele de nada, de todo. A uma determinada altura senti uma grande identificação, no entanto, com ele. Identificação não é bem identificação como eu, como pessoa, com ele, mas senti empatia. Ou seja, o Valadares, numa primeira leitura, pode parecer um pobre diabo que faz o jogo do regime, mas ele depois foi descobrindo que ele mais tarde, para mim, ele talvez seja das pessoas, conjuntamente com o Torres, das pessoas mais sérias, que ele acredita naquilo que faz.
E, portanto, quando alguém acredita no que faz, não pode ser condenado. Pode ser e pode não ser, dentro do ponto de vista. Portanto, eu encarei assim, mais tarde, o Valadares. E foi muito bom conhecer este lado que eu não tinha conhecimento. Também tenho a minha experiência um pouco do lado da luta e, portanto, foi uma experiência boa. Sim, o personagem era o Torres. É o Torres. Sai para comprar fósforos e depois volta. E quando ele volta, ele tem muito mais informações. Não é? Ele, naquela altura, já não conseguem parar a saída de um número do jornal que vá transmitir as notícias das movimentações de tropas, nomeadamente nos órgãos de informação, na emissora, no Rádio Clube, na televisão, também no quartel-general em São Sebastião, que são os locais que são mencionados, e outros fora de Lisboa também. Eu escrevo a notícia, diz o Torres, tenho aqui os apontamentos, eu escrevo. Esperem, é só um bocadinho, vai ser rápido, eu não demoro. O Torres diz que não vale a pena, Sr. Diretor, sim, porque o diretor ainda tenta travar. Só escrevi o que acabei de dizer, nem sequer afirmo que as tropas saíram à rua para derrubar o governo. Nem sequer isso, imagine. Esteja descansado. Sei muito bem que o senhor procura um pretexto, procurava um pretexto para não fazer sair o jornal ou para o despedir logo naquele momento. E, portanto, há ali também uma solidariedade entre a redação, ou pelo menos alguns elementos da redação, entre a Cláudia e o Torres, e os da tipografia e os tipógrafos que querem fazer sair o jornal e dizem, sim, vocês escrevem o jornal, mas nós é que o fazemos, porque nós é que o imprimimos. Y son los mayores, son los que se ponen delante y dicen, sai. É também muito curiosa, são muito curiosos os diálogos neste segundo ato, os diálogos que existem entre a Cláudia e o Torres. A gente sonha e depois a realidade é o que se vê. Bom, a minha experiência com o teatro foi esta, basicamente. Eu faço parte da parte do elenco dos não atores, das pessoas que não têm formação específica, mas tive um bom professor e, portanto, acho que é um pouco como o Júlio diz, quando nós acreditamos nas coisas é fácil procurarmos dentro de nós as ferramentas para conseguirmos trabalhar. Eu, pelo menos na minha linha de trabalho, há muitas coisas que aprendi por autodidatismo e, portanto, acho que o caminho é um bocado por aí. Aquilo que eu percebi da personagem é que, de facto, ela ainda está no início e ainda tem aqueles ideais todos, ainda tem aquele idealismo todo e ainda quer tentar mudar o mundo, digamos assim. E há uma parte do texto em que ela diz a gente sonha e depois a realidade é o que se vê, não é o que nós sonhamos. É quando ela de facto se apercebe que as coisas estão muito controladas, que as coisas que é muito difícil transmitir essa verdade na qual ela acredita. Portanto, ela depara-se com muitas barreiras que se calhar à partida não estava à espera. A Cláudia tem uma ideia do que é ser jornalista. A Cláudia diz, eu não queria que o leitor fosse pensar como eu, mas sim que ficasse a pensar naquilo que eu tinha pensado. Un dramaturgo, un escritor portugués llamado Jaime Rocha, escribió La Noite 25 años después. ¿Y qué pasaría en una redacción similar cuando ya no estamos en un tránsito de dictadura a la democracia, sino estamos en situación de democracia plena, perfecta, como estamos ahora? Democracia total. ¿Qué pasaría? Pues les digo desde ya, ninguén se rebelaría contra la dirección. Ninguén iría y diría, oye no, que por más que digas que está todo calmo, hay tanques en la rúa. Oye, que no son 25.000 personas en Portugal las que son cientos de miles. Oye, no, ahora el jornalismo en Portugal, en España, en Europa y si callar en el mundo entero, tirando algunos países donde hay más combatividad, es un jornalismo asilvestrado. Entonces, se dice siempre
ahora estamos en la neutralidad, estamos en la equidistancia. Uno de los términos que más usan los directores de medios, yo soy jornalista, y le dicen equidistantes. Si vas a poner una declaración de A, tienes que poner una declaración de B, porque hay que ser equidistantes. ¿Equidistantes de qué? Se entiende que el poder en sí es capaz de emitir noticias. Los desahuciados, una comunidad de un sitio que se ha quedado sin médico, no, eso no emite noticias. Si se da la noticia será como un suceso y entonces inmediatamente vamos a preguntar al gobernador civil. Es así, aquí y fuera. Entidades con capacidad y beneficiarios de la libertad supuesta de información o no sé. Siguiendo el discurso lógico de José Saramago, el jornalista primero tiene que contar lo que ve, tiene que estar documentado. No se trata de confrontar, tiene que, cuando fala de que es la feria, tiene que certificarse que realmente es la feria que se está produciendo. Y luego debe de escribir no solamente sobre lo obvio, sino también sobre lo que no se ve, lo que no es obvio. Y Saramago iba un bocadillo más lejos. Él, si me permiten un segundo, decía que aprendió a ser jornalista y también a ser escritor, yendo al Teatro San Carlos, a la ópera, donde entraba de grasa porque un amigo del padre era portero y lo dejaba entrar. Cuando ya estaba todo el mundo sentado y se apagaban las luces, él subía corriendo al gallinero y se sentaba discretamente en la última fila del gallinero, donde oía, porque él no veía nada, dado que estaba al final dice, solamente si los actores, los cantantes, se acercaban peligrosamente al palco escénico, pero normalmente oía. Ahora, él se entretenía muchísimo desde allí, porque veía por un lado el comportamiento de las personas de platea, sobre todo de las primeras filas, y luego veía los espectadores de pago, veían la corona real de San Carlos, maravillosa, dorada, impresionante, unos veludos vermelhos, increíbles. Él desde encima veía que la corona era media, que estaba oca, que estaba sujeta por unas barras, así unos traboins, cheios de telarañas, de pop y de alguna beata republicana, que alguien había tirado porque, me lembro, que antiguamente se podía fumar dentro, si no se podía en el gallinero, se fumaba. Y el jornalista debe contar eso. La publicidad lo contará, ¡oh, qué bonito es el San Carlos! Eso es la publicidad, la propaganda, pero el jornalismo cuenta lo otro. Y entonces sigue esa lógica que dice aquí. No se trata de que piensen o vean lo que yo he visto, se trata de que tengan elementos suficientes para pensar por uno mismo. Y es también en lo que intentó hacer Saramago durante toda su vida, no solo con el jornalismo, sino también con su romance. Escribir para ver otro lado de las cosas e já puestos para desassosegar. É decidido, não é? Então, fazer o jornal com a notícia do movimento das tropas, com a notícia que o Torres traz, e começa-se a ouvir então o barulho da rotativa, enfim, a tecnologia, como dizia há bocado o nosso amigo Bolacha, já não é a mesma coisa, os tipógrafos já não estão ali ao lado dos jornais, os jornais já não são feitos naquelas máquinas enormes que fazem barulho, mas é rotativa. É rotativa. Pelo fundo, pela porta da tipografia, entram os operários com Jerónimo, Damião e Afonso, os três tipógrafos, à frente. E a máquina já está a andar e começa-se a ouvir o barulho. E depois é muito bonito este final, é muito interessante este final, porque ele vem fazer uma espécie de súmula do que são a estratificação, a separação dos vários funcionários ou de várias pessoas que estão em cena e que estão neste jornal. São aqueles que estão com o administrador, e que Saramago chamou o grupo do administrador, e que começam a dizer: há de parar, há de parar, há de parar. Há de parar, poderá ser a máquina, mas se calhar não é a máquina, se calhar o que eles querem dizer é que há de parar o golpe e o 25 de Abril.
o grupo do Torres, que diz andar, 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 e o ruído da rotativa vai crescendo, e, portanto há um paralelo, não é, com o avanço também. Foi assim que eu o li, não sei se vocês o leem assim, mas é como dizia há pouco, cada um lê da sua maneira. E depois há o grupo do Pinto, que é o Pinto, penso que era aquele nosso amigo que estava ali ao canto, que tem sempre tem uma posição um pouco entre os vários grupos e separar, e portanto põe em dúvida. Portanto, o grupo do Torres Pontes tornará a andar. Portanto, se a rotativa parar-se, se o movimento parar, ele tornará a andar, porque é irreversível. Qualquer alguma coisa especial, uma obra para ela ser adaptada ao teatro? Saramago tem isso lá, não sabia. No, Saramago lo que tiña é que desde que comenzó a escribir en lo que conocemos estilo de Saramago fue a raíz de haber estado en Alentejo, levantado un show. Entonces, en la oralidad la tiene muy bien aprendida y la deja pasar pese a esos parágrafos tan infinitos de Saramago, esa puntuación tan exquisita. Si se lee bien, se oyen las voces. Entonces es muy fácil, dicen, no soy dramaturga, si se puede hacer teatro y se puede hacer cine, porque por lo visto la oralidad manda mucho, pero eso solamente los profesionales lo ven, lo demás vemos romances. Eu não sabia ao que vinha, não faz mal. Eu já fui, em tempos de diretor e também redator de jornais, e sei o que é a experiência de não se conseguir publicar e se alguma coisa era cortada pela censura, o que é que se poderia remediar. Embora não tenha vivido profissionalmente, foi uma incumbência nos Açores e depois em África, em Luanda. Mas talvez que a experiência dessa ansiedade que aí foi contada e que nós vivemos neste ensaio teatral, talvez isso possa transmitir também aos livros, porque não é só a tal censura que existe, embora não seja a PIDE e não seja a Comissão de Censura, não seja o lápis azul, porventura, nas sequências, o jornal continua em quem o distribui. Agora, no livro, eu li há pouco a Implosão, do Júdice, li o Zinc com a Instalação do Medo. São livros que fazem medo e que nos assustam. Mas aquilo que nós vemos depois é nas editoras e a dificuldade de publicar. É depois nas livrarias a dificuldade de os ter. E depois nas grandes, eu não vou dizer nomes, nem Leias, nem FNAC, nem nada disso, de maneira nenhuma, mas que eles ficam ali um mês e depois desaparecem quase de repente e a gente quer o livro e tem que fazer um grande esforço. Portanto, não li o livro, li o Saramago. Não conheço a experiência do Jornal de Lisboa, do Diário de Lisboa, conheci outras. Também não conheço a publicação que a gente jogava, já passou, e ao terceiro livro, ao terceiro dia, não ressuscitava dos mortos, mas entrava no inferno daqui do livro e desaparecia. Nesse sentido, talvez seja apenas um alerta para nós vermos o livro antes de ele aparecer e depois de ele se distribuir, até ele ser lido, e parabéns a quem faz um livro, também um teatro, também um convívio, também uma aprendizagem, até esta de entrar por dentro do autor que não se gosta e se percebe o ponto de vista. Obrigado. Obrigada.